Agora, Senhor, quero te apresentar esse casal. Vão falar, Pai, sobre família. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos, meu Pai, à tua voz. Porque os que estão aqui, meu Deus, foi o Senhor que trouxe. Porque se o Senhor trouxe, o Senhor sabe o desejo do coração de cada um, porque tu sabes como trabalhar. Toma eles em tuas mãos, enche ele com a tua graça e com o teu Espírito Santo. E que o Senhor cresça neste lugar e nós vemos diminuir em nome de Jesus. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu me chamo Cleison, minha esposa Bruna. Nós dividiremos a mensagem hoje em duas partes. Eu falarei para os homens, tá? E gostaria de, antes de começar, que você olhasse para a pessoa do seu lado e dissesse: seja forte. Seja forte, tá bom? Essa mensagem, ela vem para os nossos corações, mas é importante que nós lembremos o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Se nós ouvimos essas palavras, se nós somos meros espectadores e não as colocamos em prática, nós estamos enganando a nós mesmos. É isso que Tiago diz. Jesus enfatiza isso em Mateus, capítulo 7, versículo 26. Aquele que ouve as minhas palavras, estas palavras, e não as pratica, é como o homem insensato que construiu a sua casa sobre a rocha, é isso? Não, que construiu a sua casa sobre a areia, exatamente. E o que aconteceu com essa casa? Ela está perguntando se pode sentar. Pode, daqui a pouco é a sua vez. E o que aconteceu com a sua casa? Grande foi a sua queda. Então, irmãos, que possamos realmente ouvir essa mensagem, refletir sobre isso e principalmente pôr em prática. Se nós não pusermos em prática, nós estamos enganando a nós mesmos. Nesse culto para a família, nós estamos trazendo uma mensagem para os homens e para as mulheres, tá? Mas essa mensagem também serve para aqueles que são pretendentes à vida marital, os candidatos. E eu sei que há pelo menos um casal aqui pretendente à vida marital, não é verdade? Abram suas Bíblias, irmãos, por gentileza, em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Efésios 5, 25. Agora eu vou pedir para as esposas olharem para os seus maridos, meu bem, você olha para mim, e digam: seja forte. As mulheres para os maridos. Seja forte, tá? Homens, por favor, sejamos fortes nesse momento, ok? Hoje nós estamos enfrentando dias de grandes crises nos relacionamentos. Os véus estão cada vez mais compridos, cada vez mais longos, e os relacionamentos cada vez mais curtos. E isso tem acontecido dentro da igreja, de uma forma absurda. Nos últimos anos, nós temos visto muitos divórcios nas igrejas. Relacionamentos onde temos festas cada vez mais pomposas e relacionamentos cada vez mais pobres. Não é verdade? Leamos então Efésios 5, a partir do versículo 25. Isso é para os homens. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Bom, nós sabemos que o casal é a base da família, e a família é a base da sociedade. Se o casamento não vai bem, a família não vai bem, os filhos não vão bem, o trabalho não vai bem, não é? O meu trabalho no ministério, na igreja, também não vai bem. Enfim, a sociedade não vai bem.
É importante, então, vermos, homens, o que realmente nós temos que fazer para melhorar os nossos relacionamentos. No capítulo 5 de Efésios, Paulo dá uma dica muito importante. Homens, amem vossas mulheres. Talvez ele já soubesse que a parte mais difícil para nós homens é realmente amar as nossas esposas. Não é fácil para o homem amar a sua esposa. Paixão é aquilo que nós temos quando começamos o nosso relacionamento. É aquele sentimento forte que você quer estar do lado todo momento. Mas depois, com o passar dos anos, o que vai ficar é o amor. E o amor é uma escolha. O amor não é um sentimento, é uma escolha. Eu quero trazer para vocês, maridos, 3 características desse amor que nós temos que ter por nossas esposas, tá? É importante frisar que nós precisamos amar as nossas esposas. As nossas esposas precisam de um cartão de crédito sem limites? Eu tenho certeza que a maioria gostou da ideia, né? Eu tenho certeza que elas gostaram da ideia, mas não é isso que elas necessitam. Elas necessitam de amor. Amor. As nossas mulheres necessitam de uma viagem a Paris? Todo mundo gostou da ideia, né? Até eu gostei dessa ideia. Mas não é disso que elas necessitam. Elas precisam de amor. Elas precisam se sentir amadas. Amém? Que tipo de amor é esse que nós precisamos dar para as nossas esposas? Lembrando que amor, com o passar dos anos, quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai vendo que amor é uma escolha e não um sentimento. No 25 diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Como foi que Cristo amou a igreja? Com amor, primeiro, incondicional. Cleison, o que é amor incondicional? Um amor que não depende da condição em que minha esposa está. Pastor Darquivan, minha esposa era tão linda quando eu casei com ela. Hoje já não tem mais a mesma beleza. Não importa. O amor que Jesus teve pela sua igreja foi incondicional. Ele sabia que a igreja era pecadora, que a igreja era falha, que a igreja era cheia de defeitos. Mesmo assim, ele entregou a sua vida por ela. Pastor, a minha esposa hoje não está mais tão magrinha quando eu casei com ela. Não importa. O seu amor pela sua esposa deve ser um amor incondicional. Não depende de como ela está hoje. Se ela está depressiva, se ela não é mais alegre como era antes, não importa. Você fez uma aliança com ela e principalmente com Deus. Uma aliança com Deus. E o seu amor deve ser como o amor de Cristo pela igreja. Incondicional. Cristo se entregou pela igreja. Cristo deu a sua vida pela igreja. Não é verdade? Essa é a primeira característica do amor que nós temos que ter por nossas esposas. Tem um personagem na Bíblia que a gente ouve muito falar dele às vezes, mas a gente não dá atenção para ele. Elcana, esposo de Ana. Quem aqui lembra da história de Ana? Que queria ter filhos, mas não podia tê-los. Então, abramos as nossas Bíblias rapidamente em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Elcana tinha 2 esposas, tá? Não vamos entrar no mérito do fato dele ter 2 esposas, porque aí é uma coisa de época, tá? Não vamos entrar nesse mérito. Mas Elcana tinha Penina, que tinha muitos filhos, e Ana, que não tinha filhos. E nessa época, era uma coisa terrível para uma mulher, ela não poder ter filhos. Ela era mal vista na sociedade. Era praticamente uma pessoa amaldiçoada, né? Não poder dar filhos ao seu marido, nesse contexto, nessa época, era algo terrível. Mas vejamos o procedimento de Elcana, seu esposo,
com Ana. A partir do versículo 3 do capítulo 1 de 1 Samuel. Todos os anos, esse homem, Elcana, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Observem bem agora o versículo 5. Mas a Ana dava uma porção dupla. A Ana ele dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Elcana tinha um amor incondicional por sua esposa Ana. Não dependia dela poder ou não dar filhos a ele. Não dependia disso. Então Elcana cumpriu bem esse amor incondicional. Amém? Homens, passando para o segundo amor rapidamente, que o tempo corre. Quando a gente volta para Efésios 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E entregou-se por ela. Amor sacrificial. Precisamos ter amor incondicional e amor sacrificial. Nós devemos nos entregar por nossas esposas. A liderança, o cabeça da família, ele não deve ficar sentado no sofá, na frente da TV, com controle remoto, só pedindo não e dando ordens não. Ele tem que se sacrificar por sua esposa. É isso que Paulo está nos ensinando. Sacrifício, dar a vida por ela. É totalmente o oposto de egoísmo. Totalmente o oposto de egoísmo. Eu estou notando aqui que as mulheres estão gostando, viu, da palavra. Estou observando no semblante delas que elas estão gostando. Mas vocês se preparem que depois vem a outra metade, tá? Vem a outra parte com Dona Bruna. Então, irmãos, precisamos realmente, homens, nos sacrificarmos por nossas esposas. O egoísmo tem acabado com muitos relacionamentos hoje. Jesus, ele não usou a igreja como escudo, não ficou por trás dela não, se protegendo não. Pelo contrário, ele deu a vida por ela, ele deu a vida pela igreja. E nós, homens, precisamos dar nossas vidas por nossas esposas. Vou contar uma história para vocês aqui, na verdade eu vou ler. Prestem bem atenção. Don Lawson foi o herói na vida da sua mulher, Bethany. Em 22 de maio de 2011, Bethany sobreviveu a um tornado que destruiu sua casa em Joplin, Missouri, Estados Unidos. Ela se deitou com um travesseiro, protegendo seu rosto, e seu marido Don deitou em cima dela para protegê-la dos detritos que voavam por todos os lados no temporal. Quando o vento passou, Bethany estava bem, mas o marido morreu. Morreu em poucos minutos. Seu corpo foi perfurado pelos objetos jogados pelo tornado. Quantos de nós, homens, teríamos coragem realmente de dar as nossas vidas por nossas esposas? Quantos de nós teríamos coragem de levar um tiro por nossas esposas? Esse amor sacrificial é igual ao amor de Cristo pela igreja. Cristo, ele não só morreu pela igreja, embora isso seja o máximo. Ele entregou a sua vida pela igreja. Mas sem diminuir esse sacrifício que Cristo fez, ele mostrou esse amor sacrificial de várias outras formas, tá? Nós devemos lembrar que Jesus estava na mais alta glória com Deus nos céus e desceu aqui para nos salvar, sabendo que somos pecadores, falhos. Ele desceu da sua mais alta patente para vir aqui nos salvar e nos servir, Se fez pecador por nós,
deixou toda a sua glória por nós. E é isso que nós devemos fazer por nossas esposas, homens. Amém? Seja forte. Seja forte. Irmãos, quantos de nós estaríamos dispostos a sacrificar as nossas carreiras por nossas esposas? Quantos de nós estaríamos dispostos a sacrificar a nossa posição social por nossas esposas? Sim, porque tem marido que, para não manchar o nome dele, ele até coloca as dívidas no nome da esposa. Está errado. Paulo está nos ensinando que nós devemos fazer o contrário. Tudo que pudermos fazer por nossas esposas é pouco. Devemos realmente nos sacrificar por elas. Amém? Sejam fortes, homens, e eu vou falar do terceiro e último, da terceira e última característica desse amor que nós temos que ter para com as nossas esposas. Quando voltamos ao versículo 26 agora, do capítulo 5 de Efésios, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Para santificá-la. Maridos, nós precisamos demonstrar o nosso amor santificador por nossas esposas. Primeiro, incondicional, não depende de como ela está. Segundo, sacrificial, precisamos realmente nos sacrificar por elas. E terceiro, santificador. Quem aqui dos homens tem sido sacerdote no seu lar? Embora, em Mateus capítulo 28, a grande comissão, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, isso foi para todos. Todos somos sacerdotes e sacerdotisas, tá? Mas a responsabilidade no meu lar é minha, se a minha família está indo para o buraco, ou se a minha família está no centro da vontade de Deus. A responsabilidade é nossa, homens. Nós devemos ser os sacerdotes dos nossos lares. Quando a gente pensa em proteção da família, nós homens, a gente se incha logo todo, né? Isso não, se mexer com a minha esposa, vai ver, né? Eu sou homem, não vou deixar não, ninguém mexer com a minha esposa não. A gente pensa só na proteção física. Porém, a proteção espiritual é mais importante e nós esquecemos disso. Será que nós temos dado cobertura espiritual às nossas famílias? Será que nós temos orado por nossas esposas? Será que nós temos ensinado às nossas esposas a palavra? Os nossos filhos? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Temos andado com elas, com as nossas crianças, os nossos filhos, no caminho, ensinando a palavra de Deus? Meditem só um pouco. Quem aqui, ninguém precisa responder, mas quem aqui faz devocional no seu lar? Nós, homens, temos feito devocional nos nossos lares? Temos chamado nossa família para fazer um devocional? Graças a Deus eu tenho uma sacerdotisa no meu lar. Sempre que eu esqueço, ela me puxa a orelha, vem cá. Mas o certo é que nós, homens, devemos liderar e sermos os sacerdotes nos nossos lares. Amém? Em Gênesis capítulo 25, versículo 21, eu vou ler rapidamente. Nós vamos ver a história de Gênesis capítulo 25, versículo 21. Isaac, que orava por sua esposa, tá? Isaac tinha esse amor sacerdotal, esse amor santificador pela sua esposa. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Será que nós, maridos, temos orado por nossas esposas?
Josué, no capítulo 24 de Josué, versículo 15, ele diz aquela frase que todos nós conhecemos: eu e a minha casa. Pois é, ele foi um sacerdote no seu lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se querem adorar a Baal, não importa se querem adorar a Mamon, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, maridos, eu convido vocês a serem os seus sacerdotes, os sacerdotes nos seus lares, tá? Para que possamos abençoar os nossos lares. Lembrem-se, nossas esposas são como contas bancárias. Parece brincadeira, mas não é não. Quanto mais a gente investe amor nas nossas esposas, mais a gente tem de volta, tá? E amor é aquele beijo fora de hora, é andar de mãos dadas, né? Quando a gente casa, a gente anda ali de mãos dadas, é tão bonito. Aí vem caminhando, tem uma pedrinha, ela dá uma tropeçada, aí você diz: ô meu amor, que foi? Aí, ô pedra maldita, ô meu amor, tá bem, você, né? Toda a preocupação. Depois de um tempo, o homem vem na frente, a mulher vem lá atrás, ele vai na frente. Aí a mulher dá uma tropeçada, ele diz: presta atenção, tá olhando para a lua, tá pensando que é astronauta? Né? Com o passar do tempo, só vai ficar o amor se nós escolhermos amar. Amém? Então agora eu vou pedir para vocês homens olharem para suas esposas e dizerem: seja forte. Deus abençoe a todos. E é forte, viu? Graça e paz do Senhor. Agradeço a recepção da igreja, a hospitalidade. E é um prazer para nós estarmos aqui a primeira vez, apesar do Ministério Águia já ser conhecido de vocês, né? Já ter vindo aqui outras vezes, mas para nós aqui, eu e minha família, é a primeira vez. Então vamos lá, os homens já receberam a instrução. E vamos passar para as instruções para as mulheres, mas a gente vai seguir o mesmo texto de Efésios, certo? Só nesse texto da Bíblia tem instrução sobre casamentos, sobre o que o homem deve fazer, o que a mulher deve fazer? Não, tem outros textos que falam. Esse texto é o mais conhecido e talvez o mais completo, e por isso que nós decidimos partir dele. E por que nós decidimos falar sobre amor, né? O marido, a gente enfatizar essa questão do amor. E para a mulher agora nós vamos enfatizar a questão do respeito. E aí nós vamos entender por que nós vamos dar essa ênfase ao respeito. Vamos ler comigo, ainda em Efésios 5, o versículo 22 ao 24. E depois a gente vai para o versículo 33 no finalzinho, tá bom? Efésios 5, 22 diz assim: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E no versículo 33, na parte final, diz assim: e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, no verso 33, ele finaliza dizendo: portanto, o resumo disso tudo que eu disse até agora é: portanto, cada um de vocês, homens, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Os textos bíblicos que são dirigidos ao marido sempre enfatizam a questão do amor. Todos os textos bíblicos que falam sobre mandamento para maridos e para esposas, eles enfatizam a questão do amor, do cuidado, do sacrifício, da entrega. E os textos bíblicos que falam direcionados à mulher, eles enfatizam na questão da submissão e do respeito. E aí a gente vai, não precisa abrir, eu vou citar só alguns, só para exemplificar. Lá em Colossenses 3, verso 18, diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2,
diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de vocês, observando a conduta honesta e respeitosa que vocês têm. Então, os textos, quando falam direcionados à mulher, eles enfatizam no respeito. Quando falam direcionado para os homens, eles enfatizam no amor. E por que é isso? Porque Deus simplesmente decidiu que ia ser assim e pronto? Deus está ditando regras de forma aleatória? Não. Deus não estabelece nada de forma aleatória. Deus não estabelece nada sem existir um porquê. E Deus nos criou. Ele criou o homem e criou uma mulher. E Ele criou a mulher do homem. E Ele criou cada um de nós com características específicas. Os homens têm certas características e as mulheres têm outras. Somos iguais perante Deus, mas temos características diferentes. E Deus sabe que quando Ele formou o homem, Ele formou alguém que vai ser movido pelo respeito. E Ele sabe também que quando Ele formou a mulher, Ele formou alguém que vai ser movida pelo amor e pelo cuidado. E é por isso que Deus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, que o principal mandamento para os maridos é amor. Amor, cuidado, sacrifício, porque a mulher foi criada para ser amada, cuidada e protegida com esse amor sacrificial. É assim que a mulher se sente querida e protegida. A mulher não se sente querida e protegida apenas quando você faz, você homem, aquilo que para você estaria bom. Você tem que entender as necessidades dela. E do mesmo jeito, as mulheres com os homens. Os homens, eles foram formados por Deus, e Deus os formou para necessitarem de respeito, de submissão, de reverência. E é isso que a gente vai falar. Na parte final desse versículo, como eu disse, do versículo 33, diz: a mulher trata o marido com todo o respeito. E essa palavra aqui, quando a gente vai para o original, ela na verdade quer dizer reverência, é algo que vai além do respeito. Como a gente entende aqui, eu respeito fulano, respeito o espaço dele, eu respeito porque eu trato bem, não é isso. É reverência, é um respeito que vai além, é um respeito profundo. É o respeito com o qual são tratados, por exemplo, os reis. Que as pessoas até quando passam por reis ou por príncipes se curvam, não é assim que acontece? É reverência a palavra que é traduzida aqui. Inclusive nas versões mais antigas é esse termo que é usado. Na João Ferreira de Almeida antiga, o texto é: mulher, reverencie o seu marido. E na King James antiga, de 1611, também é a mesma coisa. Então não é só respeitar, é reverenciar. E como é que a gente faz isso? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a Bíblia diz que eu tenho que tratar meu marido com respeito, e a Bíblia diz que eu tenho que tratar meu marido, que eu tenho que ser submissa, que eu tenho que me sujeitar à autoridade dele, mas eu não entendo como eu vou fazer isso. Como é que a gente faz isso? Nós vemos que a atitude da mulher, ela tem que ser muito mais do que se submeter, porque a palavra de Deus está dizendo e pronto. Então, eu me submeto, mas fico de cara feia. Eu me submeto, mas fico falando mal dele para os outros. Isso aí não é submissão. Isso é outra coisa. Não é a submissão segundo a palavra de Deus. Tá? Eu me lembro de uma ocasião que eu vi, já há muitos anos, uma pessoa dizendo assim: reclamou do marido e disse: mas eu tenho que me submeter. Querida, você não está submetendo, porque você está o tempo todo dizendo que ele não presta. Aí você fica calada para se submeter, na verdade você está sendo escravo. A gente Deus não nos chamou para sermos servos nem escravos de outras pessoas. Somos servos do Senhor. Mas Deus nos chama para o respeito e a submissão que são como se fosse ao próprio Senhor. E é isso que a palavra está dizendo. Diz: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Não é qualquer tipo de sujeição, não é qualquer tipo de respeito. É como ao Senhor. É entendendo que você vai submeter aquela pessoa, mesmo com as falhas que ela tem, mesmo com os defeitos, mesmo ele sendo limitado e ele tendo um monte de imperfeições, mas você, por crer que essa palavra aqui é real, que essa palavra é a verdade, você vai se submeter e você vai honrar. E a mesma palavra que é usada aqui para respeito e para honra, é uma palavra que é dita por Pedro, em uma de suas cartas, acho que é na primeira carta, que diz assim: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei.
Essa palavra honrem é a mesma palavra para respeito aqui. Então, de fato, nós devemos, como mulheres, dedicar aos nossos maridos a honra. Como é que nós honramos na prática o nosso marido? Nós honramos através de palavras. E, infelizmente, mulheres, muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós precisamos honrar os nossos maridos com palavras, incentivando, encorajando, elogiando. Aí você pode até me dizer, sim, mas ele é cheio de defeitos, como é que eu vou elogiar uma criatura dessa? Mas entenda que se você achar um motivo para elogiar, você já vai estar incentivando e encorajando. E dali já vai surgir uma semente que ele vai se sentir encorajado a mudar. É uma via de mão dupla isso. Quando o marido ama, a mulher se sente encorajada a se submeter e a respeitar. E quando a mulher respeita e se submete, o marido se sente encorajado a amar. A não ser que haja uma relação doentia, que eu não estou falando aqui de maridos agressores, porque nenhuma mulher precisa ficar no mesmo lugar com um agressor. Nesse caso é caso de polícia. Mas a questão é, se ele tem defeitos como qualquer pessoa tem, você também tem seus defeitos como qualquer pessoa tem, honre-o apesar dos defeitos, honre-o como ao Senhor, é assim que a palavra está dizendo. Honre-o com palavras, não critique seu marido na frente de outras pessoas. É tão difícil para nós, né, mulheres? A gente acaba às vezes, lógico, a gente pode falar de alguma determinada situação que está vivendo, a gente pode ter alguma confidente, alguma amiga que vai nos ouvir em algumas situações difíceis. Mas do que eu estou falando aqui é daquela pessoa que senta na roda, às vezes na igreja, numa roda de mulheres e passa o tempo todo falando mal do seu marido. Se você vir alguém fazendo isso, exorte essa irmã, porque ela vai trazer condenação para ela mesma. Porque a palavra de Deus nos diz, ali em Romanos 13, salvo engano, que aquele que resiste à autoridade está resistindo contra o próprio Deus, está resistindo contra o que Deus instituiu. E está trazendo condenação sobre si mesma. Então, exortem umas às outras, porque às vezes as mulheres, quando estão em grupos, eu noto que elas têm o costume de passar a mão na cabeça umas das outras. Então, a mulher pega e fala mal do marido e as outras só ouvindo. Homem é assim mesmo, não preste e tal. Exortem, porque você está ajudando essa irmã a pecar e trazer condenação sobre ela. Ofereça ajuda no que for necessário. Ofereça conselho, se você tiver algum da parte do Senhor. Se ofereça para orar por ela, orar por essa situação, mas não incentive essa atitude de ficar falando mal e denegrindo a imagem do marido. Porque a mulher, a palavra de Deus diz que a mulher é a honra do homem. É a honra do homem. É a glória do homem. E se nós ficarmos difamando, ou ainda que seja verdade, se nós ficarmos falando mal dos nossos maridos o tempo todo por aí, nós estamos atraindo condenação sobre nós. Se há defeitos nele que causam problemas entre vocês, procure alguém para conversar, uma pessoa mais madura na fé, procure ajuda, procure uma solução melhor do que ficar simplesmente falando mal do seu marido por aí. Como é que a gente honra os nossos maridos também? Apoiando a liderança dele. Deus chamou o homem para ser cabeça no seu lar. Eu não vou entrar aqui nesse assunto, não é o tema da questão, não quer dizer que o homem é melhor do que a gente, não. Não quer dizer que o marido é melhor do que a esposa. Quer dizer que cada um tem seu papel e quer dizer que existe um líder, uma liderança, um cabeça para assumir essa família. E muitas vezes o que as mulheres dizem, com razão, hoje em dia é: mas irmã, meu marido não assume essa liderança. Ele é morto dentro das calças, o povo diz assim, né? Não faz nada dentro de casa, não coloca comida em casa, não trabalha, é preguiçoso, não me ajuda em casa. Ele não é líder. Então, você vai ter que forçar ele a ser através do seu procedimento. Você age se submetendo, encorajando, e ele vai ser forçado pelo próprio Deus a sair desse estado de letargia que ele está. O problema é quando o homem é totalmente apático, quando o homem é totalmente, não está nem aí para a sua família, não faz nada para a sua esposa, não faz nada pelos seus filhos, acha que a mulher tem que levar toda essa carga. A mulher fica com essa sobrecarga e acaba assumindo uma liderança que Deus não a chamou para assumir. E é por isso que as mulheres estão adoecendo, estão tendo doenças que antigamente era só dos homens, doenças de coração. Estão tendo vários tipos de complicações que não era para ter,
Porque nós, mulheres, somos o vaso mais frágil. Não quer dizer que somos fracas, né? Sabemos que não somos, porque afinal foi a nós que Deus deu a graça de darmos a luz, né? De termos uma criança. Não somos fracas nesse sentido, mas somos alguém que precisa ser cuidado e precisa de uma liderança. Então entregue essa liderança para ele, pare de querer resolver tudo. Diga a ele que o cabeça é ele, bota ele para resolver. Agora, se você também, às vezes acontece o seguinte, mulher, às vezes o homem se amorfina, às vezes ele fica murcho dentro de casa, sabe por quê? Porque você é aquela mulher que toma a frente de toda a situação, não deixa ele ser o homem da casa. Muitos homens estão assim porque as mulheres acham que o jeito delas de fazer é o melhor, que a forma delas decidir é melhor, que vão fazer uma reforma na casa, mas aí começa a briga, né? Eu já vi vários, porque lá na minha casa eu já via isso quando eu era criança. Vai fazer uma reforma na casa, aí o homem quer de um jeito, a mulher quer de outro, e a mulher sempre achando que o jeito dela é o melhor, e daqui a pouco o homem diz, homem, então tome de conta. Aí lá vai a mulher se responsabilizar por comprar material de construção, por contratar pedreiro, por ter paciência com o pedreiro que dá nó cego. Tudo isso assumindo uma complicação que não era para ela assumir, que é coisa para o homem assumir. Então, pare de tomar a frente, pare de querer que tudo que você faz e que você diz seja melhor do que o do seu marido. Deixe ele assumir. Se ele vai errar, ele vai consertar o erro dele. A gente não pode, gente, porque a gente adoece. A gente adoece se a gente quiser tomar conta da situação. Então, bota esse homem para tomar conta da situação e ele vai crescer, nem que seja na marra. Nem que seja com fermento, essa criatura cresce. Então, apoie a liderança dele, apoie. Quando ele está fazendo alguma coisa, vai dar certo, vai dar certo. Mesmo que você esteja achando que vai dar errado, mas assim, se você deu a sua opinião, não faça desse jeito e ele quer fazer, se não for pecado, deixa ele fazer. Ele quebrar a cara, você ajuda ele a apanhar os cacos depois e começar de novo. Mas deixe ele assumir a liderança. Porque senão vai acontecer da gente ter famílias aí com homens apáticos que não fazem nada. Tem mulher que não deixa o homem trocar uma fralda do menino, porque diz que o homem não sabe fazer. Aí fica, aí daqui a pouco você está por aqui, porque só você faz. Ele não quer mais fazer nada. Ora, eu chego para fazer, ela não quer que eu faça. Diz que eu não faço bem feito. Diz que nada que eu faço presta, então. Não é assim, homens. Eu estou inventando alguma coisa? Ninguém confirma nada, né? Fica só olhando para mim. Mas é assim, eu sei porque já fui um pouco assim, viu? Por último, vou encerrar para terminar, para passar a palavra para o pastor. Faça do seu marido o seu relacionamento humano mais importante. Isso eu li recentemente num livro. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas o marido, depois de Deus, é a primeira pessoa. É o principal na vida da esposa, é o marido. Não são os filhos, tá bom? Porque a gente às vezes faz assim, a gente inverte. A gente tem uma atitude de serviço para os filhos e quer ensinar os maridos, como se os maridos fossem nossos filhos. Não. Nós devemos servir aos nossos maridos e ensinar os filhos, é diferente. Então, não tratar nossos maridos como se eles fossem crianças, embora muitos sejam imaturos, a gente sabe que homem às vezes demora a pegar no tranco, né? Às vezes culpa de nós mesmas, que criamos os filhos homens muito mimados e eles demoram a amadurecer. Mas dê a ele a primazia, dê a ele o lugar que ele merece ter, que Deus chamou ele para ter. E faça dele o seu relacionamento mais importante. Então, depois de Deus, não são os filhos, não, nem é a igreja, não, viu? É o marido. Depois de Deus, é o marido. Então, o marido, mas meu marido não é crente, não importa. A palavra não está dizendo que você deve se sujeitar ao marido só se ele for crente, não. Inclusive, naquele texto que eu citei, de 1 Pedro, diz que se o marido não obedecer à palavra, ele será ganho sem palavras, pela conduta honesta e respeitosa da sua esposa. Então, se a esposa está dentro da igreja, vive falando em Jesus, é o tempo todo Jesus na boca dela, e ela não respeita o seu marido, esse marido vai crer que esse Jesus existe, que transforma a vida? Jamais. Nós precisamos amar aos nossos maridos, precisamos, mas amar da forma que eles necessitam ser amados. E qual é a linguagem que o homem entende? Qual é a linguagem de amor que o homem entende? É o respeito, é a admiração, é o encorajamento, é o elogio, é o incentivo.
É assim que eles se sentem amados. Você vai conseguir. Você elogie. Alguma coisa você tem para elogiar nessa criatura, porque você não teria casado com ele se ele não tivesse nenhuma virtude, né? Então, ache alguma coisa. E se você não acha mais hoje, você lembra. Quando nós casamos, eu achava tão bom que você fazia isso, era tão bom aqueles tempos e tal. Aí você começa a lembrar de alguma coisa que ele fazia de bom. Elogie, porque ele vai se sentir encorajado. É uma via de mão dupla. Irmãos, eu queria passar a palavra aqui para o pastor, mas eu queria só encerrar dizendo que vocês, mulheres, não devem esperar os maridos serem perfeitos para honrá-lo. Nem os maridos devem esperar as esposas serem perfeitas para amá-las. O que vai acontecer? Um de vocês vai entender isso primeiro. Em um coração, a verdade da palavra de Deus vai entrar primeiro. Quando isso acontecer, aquele que entender primeiro, comece a obedecer. Sempre vai ser um primeiro, gente. Um tem que começar a se submeter, um tem que começar a amar, até que comece a ver os frutos daquela semeadura. Amém? Que nós possamos semear na vida dos nossos cônjuges, na vida do marido, na vida da esposa. E que nós possamos crer nessa palavra. Essa palavra não é brincadeira, essa palavra não foi escrita só para os Efésios, essa palavra foi escrita para nós. Nós precisamos crer nessa palavra e praticar, que como meu esposo disse no início. Se a gente só ouvir isso, não fizer nenhuma diferença na nossa vida, não sei nem para que você veio hoje aqui. A palavra precisa fazer diferença na nossa vida, de segunda a domingo. Amém? E que nossas famílias possam receber do Senhor essa transformação. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor é aquele que nos ajuda. Eu sei que o caminho é estreito, como foi dito aqui, mas Jesus é aquele que abriu esse caminho para nós. E nós podemos ter nossas famílias transformadas pelo poder dele, pelo amor e pela graça do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.